queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que se juntam a nós por esse tempo formativo mensal. Hoje, nesse mês de junho de 2022, nesse compêndio sobre o tema da responsabilidade, vamos continuar com esse tema, as 7 bem-aventuranças e os 7 dons do Espírito Santo. Esse tema foi bem guiado por Santo Agostinho, que vai nos ajudar no longo dessa meditação. Mas esse capítulo se passa em Roma, visitando nossas irmãs romanas durante essa semana. Então, 7 beatitudes e os 7 dons do Espírito Santo. Santo Agostinho, quando ele fala no século V da vida cristã moral, da vida moral dos cristãos, ele fala a partir das bem-aventuranças. Bem-aventurança é a carta magna da vida cristã, mas também o cume da vida cristã, como você sabe, são exigências enormes. É uma montanha. Jesus subiu na montanha, na colina da Galileia, em frente do lago de Tiberíades, e lá pronunciou esse sermão da montanha. E Agostinho vai comentar, se chama Sermoni Domini in Monte, ou se você quer buscar, foi um dos primeiros escritos de Agostinho. Quando ele é jovem, ele escreve esse escrito sobre o sermão da montanha. Antes das confissões. As confissões serão depois. Mas é interessante porque precisa de conhecer o que ele escreve sobre o sermão da montanha para entender as confissões. Porque o que ele descobre através do sermão das beatitudes, das bem-aventuranças evangélicas, ele vai depois aplicar na sua vida, nas confissões. Então, tudo isso é muito ligado e muito importante. E pensamos que ele escreve sobre as bem-aventuranças nos anos 393, 394, segundo o especialista que se chama Pinkers, que eu vou também comentar muitas vezes. Servet Pinkers é um professor dominicano que conhecemos lá em Fribourg e que foi um grande teólogo da vida moral cristã, certamente um dos melhores teólogos moral do século XX. Santo Ambrósio também interpretou já as 8 bem-aventuranças de São Mateus, mas de uma maneira diferente, como uma subida da vida cristã a partir da humildade. Ambrósio fez também um relacionamento entre as 4 bem-aventuranças de Lucas e as virtudes cardeais, prudência, força, temperança, justiça. Ambrósio fez uma ida e volta entre as bem-aventuranças, então talvez é Ambrósio que inspirou Agostinho para fazer depois, alguns anos depois, esse comentário. Mas de colocar as bem-aventuranças ligadas aos dons do Espírito Santo é uma coisa original e nova, muito interessante, que Agostinho vai fazer como proposta. O cardeal Journet, um outro suíço também, que foi um grande teólogo do concílio, vai dizer: o tratado sobre os dons do Espírito Santo é um dos mais belos mistérios da vida interior estudada em teologia espiritual. Então, durante esse seminário da efusão do Espírito Santo, é muito importante de bem trabalhar, aprofundar os dons espirituais. Estudamos várias vezes os carismas, mas na vida espiritual, muitas vezes, os dons espirituais não são tão conhecidos.
e sobretudo não são tão praticados. Hein? É uma coisa um pouco esquisita, se podemos dizer assim. Então, é bom de saber e espero que essa formação desse mês de junho vai ajudar nesse sentido. E também uma outra coisa bem original e genial que fez Agostinho, ele apresentou as bem-aventuranças com os 7 dons do Espírito Santo de Isaías 11. Hein? Você sabe que os dons do Espírito não são enumerados em São Paulo, são os carismas que são falados em São Paulo, na 1 Coríntios. Mas os dons do Espírito Santo são dados e são estudados de uma maneira tradicional no capítulo 11 de Isaías. Hein? E Agostinho vai colocar esses três painéis, hein? Bem-aventurança, dom do Espírito Santo de Isaías 11 e os pedidos do Pai Nosso, os 7 pedidos do Pai Nosso. Então, espero que meu comentário desse capítulo vai vos ajudar a querer rezar com essas 3 fontes de vida cristã. Primeiro capítulo que vamos ver, o Sermão da Montanha, programa-chave, programa rocha firme da vida moral cristã. Muitas vezes percebemos que temos uma vida espiritual forte, autêntica, uma vida de oração, uma vida de adoração, de silêncio, mas a vida moral é como uma outra coisa, né? Como uma outra coisa à parte que tem um pouco de dificuldade a seguir. Né? A vida espiritual não tem problema, mas a vida moral parece que é um problema difícil. Né? Relacionamento, vida, combates pessoais, tendência, problema na vida afetiva, na vida sexual, esse tipo de coisa. A vida moral parece uma coisa complicada. Então, eu acho que praticar e meditar sobre as bem-aventuranças com as forças dos dons do Espírito Santo é uma coisa que é uma chave para a nossa vida espiritual e vida moral, para harmonizar as duas coisas. Porque quem poderia pensar viver as bem-aventuranças sem as forças e assistência do Espírito Santo? É justamente com os dons do Espírito Santo. Mas eu gostaria de saber na comunidade quais são os testemunhos que você faz com o dom de força do Espírito Santo. Qual é o testemunho que você poderia nos dar sobre o dom de ciência do Espírito Santo? Qual é o testemunho que um outro poderia dizer sobre o espírito filial, de confiança filial? Mas tudo isso são os dons do Espírito Santo. Mas muitas vezes morremos de combate não realizado ao lado dos dons que são à disposição do cristão. Então, eu espero que isso vai ajudar. O teólogo Pinkers diz, e você encontra isso em página 304, que o comentário do sermão de Agostinho é uma obra de juventude. Se quisermos, é uma obra de pregação, sem dúvida, mas contém uma reflexão teológica de grande classe, elaborando uma primeira organização geral da moral cristã, a partir do texto evangélico. São nos anos mais ou menos 393, 394, quando Agostinho recebeu o batismo, você se lembra, hein? Com certeza, porque no companheiro precedente falamos disso, hein? Ele recebeu o batismo em 387, em abril de 387, em Milão, não sei como. Milão, hein? Perto daqui, de Roma, não é perto, mas um pouco, 400 quilômetros, não é muito, hein? Para os brasileiros. E 387 foi batizado
e depois voltou na África do Norte em 388. E depois foi em Hipone, essa cidade da Algéria e da África do Norte, em 391. E lá, porque tinha a crise das heresias, e tinha muito combate com as heresias, e como ele já professava uma fé sólida a partir do encontro de Santo Ambrósio em Milão, Agostinho chegou a Hipone, ele foi nomeado, se podemos dizer assim, sacerdote. Ele recebeu o sacerdote súbito, rapidamente. E depois se tornou bispo em 395. Ele se tornou bispo até sua morte, 430. Então, o Sermão da Montanha é uma das primeiras obras, dos primeiros escritos de Santo Agostinho. E Pincers, que comenta, vai dizer: é necessário devolver ao Espírito Santo e aos seus dons lugar e papel de primordial importância na teologia moral. É interessante de ver que teólogo fala assim. A teologia moral não é uma coisa força dos braços, não é uma coisa apertar os dentes e vamos viver a vida moral. Não. Ela deve ser vivida com os dons do Espírito Santo. Bem como na graça e nas virtudes teologais, fé, esperança, amor. Mas sem deixar de mostrar a sua influência prática nas virtudes humanas e no agir concreto. Para fazê-lo, é indispensável ultrapassar a separação entre moral e espiritualidade. Nós devemos separar. Devemos ter uma vida coerente entre a vida moral e a vida espiritual. Não são duas coisas diferentes, não são duas pessoas diferentes. Cuidado quando acontece essa separação, porque isso não é uma ajuda vocacional. A pessoa que faz de um lado a vida espiritual, de um lado a vida moral, não vai se sentir como esquizofrênica, vai se sentir partilhada em dois. E, do mesmo modo, entre ascese e vida mística, não tem separação. Que ignorava totalmente as Escrituras e a grande tradição, e que tem tido a consequência de privar a moral da sua dimensão espiritual, e mesmo evangélica, uma vez que quase nunca se fala do Sermão da Montanha e do Espírito Santo. São ligados. O Sermão da Montanha não pode se viver sem a força, a assistência do Espírito Santo. Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, encontrará aí, creio eu, quem fala aqui é o teólogo que eu citei, mas é Santo Agostinho que ele cita, encontrará um programa perfeito de vida cristã. Aí se encontra todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. O Sermão da Montanha é verdadeiramente para ele a carta magna da moral cristã, modelo perfeito da moral cristã condensada na doutrina de Cristo nessa matéria. Amém? Então, depois, vamos continuar comentando o Salmo 12, dentro do sermão. Agostinho vai dizer: esse número 7 inspirou-me a relacionar todos os preceitos apresentados com aquelas 7 sentenças que o Senhor expressou no início desse sermão. Quer se adota esta classificação, quer se prefira outra diferente, trata-se de cumprir este ensinamento que aprendemos do Senhor se quisermos edificar sobre a rocha. Se queremos edificar nossa vida moral, nossa vida cristã, precisa de meditar e nos apoiar sobre as 7
bem-aventurança. E são, para ele, o modelo perfeito da vida cristã. Então, nesse Sermão da Montanha, o primeiro e o oitavo são ligados. E por isso que dizemos são 7 ou são 8. Mas são 7. São 7, como tem 7 pedidos do Pai Nosso, como tem 7 dons espirituais. Mas o primeiro é um valor de programa. E o oitavo é um valor de perfeição. Então, Agostinho vai juntar o primeiro, feliz os pobres de coração, o reino de Deus pertence a ele, e o oitavo, aqueles que são perseguidos pela justiça, são os perfeitos, que vão até dar o sangue, o martírio, vai dar sua vida total. Então, o primeiro e o oitavo são o mesmo preceito dessa sétima palavra das beatitudes. Depois, podemos avançar e ver que, podemos ler na página 307, 7 bem-aventuranças que são ligadas, que são em frente das virtudes teologais, fé, esperança, caridade, e com as 4 virtudes, justiça, força, temperância, prudência. Interessante. E o padre Pinkers vai dizer, a perspectiva de Agostinho é clara, todo o Sermão da Montanha e posteriormente a moral cristã que ele ensina deve ser compreendido e interpretado de acordo com as bem-aventuranças, seguindo o caminho que ela descreve em 7 etapas marcadas por uma sucessão de virtudes. E vamos ver no final que cada exigência da bem-aventurança chama um dom do Espírito Santo, mas isso será para o final. O segundo ponto, os 7 dons do Espírito Santo, da parte de Santo Agostinho. Na primeira carta de João, citamos João que diz, vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos possuis a ciência. Quanto a vós, a unção que recebeste dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. De poder nos apoiar sobre essa unção do Espírito Santo. Não é só uma coisa a pensar, é uma força, é uma razão, é uma fonte de energia, uma fonte de recurso. Não somente no combate espiritual, mas em nossas reações, em nossa maneira, nossa qualidade de vida. E essa graça é muito importante de nos lembrar. E depois, quando Agostinho fala dos dons do profeta Isaías, claro que podemos pensar mais o capítulo 61 do profeta Isaías, que vai anunciar o discurso que Jesus vai fazer na sinagoga de Nazaré. O Espírito Santo é sobre mim para anunciar um ano da graça do Senhor. Os cegos encontrarão a vista, os pobres serão consolados, etc. Mas, com os padres da Igreja, podemos ver também essa ligação entre Isaías 11. Relacionar as bem-aventuranças e os dons do Espírito Santo como 2 escadas paralelas, diz o teólogo Pinkers, página 309. Como 2 montantes cujos degraus encaixam para formar uma única escada
de 7 graus da vida cristã. Onde estamos nessa escada de vida cristã? Por muitos cristãos, se podemos fazer essa pergunta, muitos cristãos pensam que a sua vida cristã ela é o que ela é. É a mesma que ontem, é a mesma que o mês passado, é a mesma que o ano passado. Como a alimentação, come a mesma coisa cada dia. Não tem diferença. E como se a liturgia era também o eletroencefalograma, sem reação nenhuma. Muitas vezes, a vida cristã se passa assim, é triste. E depois as pessoas vão se relaxar e abandonar a fé, porque não tem, como se podemos dizer, como na criação, colina e vale, a mesma coisa, não tem nuance. Mas devemos trabalhar uma vida cristã que seja a partir de uma configuração de alto e de baixo, e senão vamos se assustar quando vamos descer embaixo do abismo e nos alegrar em cima do monte, mas precisa de viver uma vida cristã que seja de uma arquitetura um pouco que se constrói. Então, na página 310, vamos ver correspondência entre 7 bem-aventuranças e 7 dons do Espírito Santo. A humildade, ou pobreza, do primeiro dom, e corresponde ao dom do Espírito do temor de Deus. Espírito de pobreza, que é o primeiro grau, humildade, não tem vida cristã a partir desse fundamento. O fundamento da santidade, o fundamento da vida cristã, o fundamento da vida mística e da moral cristã é a humildade. Se aceitar a si mesmo, como diz Santa Teresa d'Ávila, a pessoa que não se aceita não começou a vida espiritual. Primeiro grau é com esse dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus, que é o início da sabedoria, como diz provérbio, sabedoria. O temor de Deus é o início. Depois vem a mansidão. A mansidão que corresponde ao dom de piedade. Tu serás manso na medida que tu serás numa vida espiritual profunda, piedade. Depois, as lágrimas que correspondem ao dom de ciência. Engraçado. A fome e a sede da justiça com o dom de força. Você vai receber um dom de força na medida que você tem desejo, sede. As pessoas muitas vezes dizem, mas eu não tenho força, minha vontade é fraca. Isso é uma coisa bem simples, bem reduzida, mas você procurou porque você não tem força? Você aprofundou porque você não tem força na vontade? Porque você não tem grande desejo? Você não tem desejo de trabalhar as virtudes? Senão você daria força à tua vontade. Fome e sede de justiça. Então, trabalhe teu desejo se tu quer a força. A pessoa que tem desejo pagãos, desejos impuros, desejo de pecado, não vai crescer na força, com certeza. Mas precisa de alimentar a fome e sede de justiça para receber essa força. Senão, tua vontade vai ficar nano. Misericórdia e conselho com pureza do coração. Felizes os misericordiosos, vem com a pureza do coração. Inteligência com paz e sabedoria. Então, eu explico na página 310 que a primeira bem-aventurança se junta com a oitava do homem perfeito, o que o Pinkers, que é teólogo, diz que é uma forma de inclusão, se chama inclusão. A primeira é, do mesmo modo,
são fusionadas, são incluídas, são inclusas. É uma forma que é inclusiva. Depois, falamos das bem-aventuranças e dos dons do Espírito Santo com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino recuperou, se podemos dizer assim, a inspiração de Agostinho para fazer essa correspondência. Ele vai fazer a correspondência, Agostinho, depois, 8 séculos depois, no século XIII, entre bem-aventurança, virtude e dons. Então, eu vos deixo ler o que escrevemos na página 311. E ele vai juntar nessa lista os frutos do Espírito Santo. É engraçado. Você conhece os frutos do Espírito Santo. Não são muitas vezes tratados no seminário da infusão do Espírito Santo. Falamos dos carismas, falamos dons e os frutos. Gálatas 5. Os frutos do Espírito Santo são amor, paz, controle de si, benevolência, mas o primeiro é o amor, o fruto do Espírito Santo. E Paulo vai dizer, não fala de os frutos do Espírito Santo, ele vai dizer o fruto. O fruto é, 2 pontos, o amor, que contém todos os outros. Interessante. E então, São Tomás vai juntar essas 3 listas: virtude, dons espirituais, bem-aventurança, frutos, são 4. Ele concorda plenamente com Agostinho, diz Pinkers, que a vida cristã requer a ajuda do Espírito Santo e de seus dons, como expõe o texto de Isaías. Contudo, a fim de definir e organizar os dons, ele não partirá das bem-aventuranças, mas das virtudes teológicas e morais, em consideração das bem-aventuranças, só virá posteriormente. Bom, cada um tem sua sensibilidade teológica para apresentar e falar das bem-aventuranças. Agostinho vai fazer essa ponte. São Tomás de Aquino vai ver de uma maneira diferente, apoiando a partir das virtudes, que são disposição para agir por iniciativa própria. Os dons são disposição para receber a ação do Espírito Santo. São inspirações ainda mais do que dons, de acordo com o termo spiritus, utilizado por Isaías 11. São inspirações, spiritus, instintos, como ele explica muito bem. Então, os dons são necessários para viver as bem-aventuranças, porque senão é um desânimo completo. Você vai ler as bem-aventuranças e você vai dizer, vai fechar a Bíblia dizendo, mas quem pode viver isso? Feliz os pobres, feliz aqueles que choram, feliz os que são perseguidos, feliz que são misericordiosos. Mas eu não tenho nada disso, Senhor. Por favor, então eu não sou cristão, eu não vivo a vida cristã. Mas o Senhor responde o quê? Mas aprofunda quais são os dons do Espírito Santo que eu coloco à tua disposição. Em primeiro lugar, quais são os primeiros dons que são à nossa disposição? Fé, esperança, amor, recebido ao batismo, no batismo. Depois, as 4 virtudes: força, temperança, justiça, prudência. E quais são os dons espirituais? Vai buscar em Isaías essa lista: ciência, temor de Deus, confiança filial, força. Tudo isso são os equipamentos para viver as bem-aventuranças. Terceiro pequeno capítulo: os dons do Espírito Santo não são para uma elite, mas justamente para os pobres e os humildes. Então, se você esqueceu os dons do Espírito Santo, mostra que talvez você não começou pela humildade. Você queria já
chegar a ponto de capacidade, de força, e de não sei o quê. Não, volta a primeira morada. A primeira morada é a aceitação de si e a humildade. A pessoa que não se aceita não começa o caminho da humildade. Romanos 8, 26. O Espírito Santo socorre a nossa fraqueza. Isso é fantástico. Essa maneira de Paulo de fazer essa síntese. O Espírito Santo socorre a nossa fraqueza. Não devemos nos lamentar, nos desanimar como cristãos de nossa fraqueza. E São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai repetir várias vezes: eu me glorificarei de minhas fraquezas. Então, você se revolta com tuas fraquezas? Não começou. Não começou o primeiro grau, que é a humildade. Aceita. Mas essas fraquezas são da família, são de minha tia, são de minha avó. Bom, ok, aceita. Hoje, a medicina da genética descobre muita coisa. Que somos o que somos por causa de nossos antepassados. Sim, mas eu vou fazer o quê? Eu vou bater contra? Eu vou fazer a guerra contra meus antepassados que me fizeram o nariz que eu tenho, com os cabelos que eu tenho. Eu vou me bater contra a parede. A pessoa vai começar seriamente a vida espiritual, a vida moral cristã, a partir da aceitação, da humildade, das coisas que são o beabá da vida moral e da vida cristã. Os dons do Espírito Santo, diz o cardeal Journet, página 313, são disposição permanente. O dom de Deus é para sempre. O dom de Deus é sempre à tua disposição. Se você não quer utilizar, se você não quer acreditar que esses dons são disponíveis, tornando a alma capaz de captar as inspirações livres do Espírito Santo, que em tempos difíceis estão prontos a vir em nosso auxílio. Então, por que não vivemos com esse equipamento? Esse é o problema. Por que não vivemos com esse equipamento pentecostal? Do seminário de difusão do Espírito Santo? O equipamento de Pentecostes. O problema é isso, finalmente. Página 314, o padre Pinquez vai dizer: no entanto, São Tomás fará da lei evangélica, contrariamente à opinião comum do seu tempo, uma lei interior, inscrita no coração, indita, dando-lhe como elemento principal a graça do Espírito Santo, recebida através da fé em Cristo e operando através da caridade. Voilà. E você pode sublinhar o elemento principal da graça do Espírito Santo, recebida através da fé em Cristo, operando como? Na força da caridade. A ação do Espírito Santo exercida por meio das virtudes teologais e dos dons é constitutiva em primeira ordem da nova lei interior, de uma nova lei interior. Não é uma lei exterior, uma lei de exigência, uma lei moral, os mandamentos. Não, não é exterior. É uma lei que se tornou interior, interiorizada graças aos dons do Espírito Santo e às virtudes. Se torna-se, portanto, o principal elemento específico da moral cristã. Espero que essa formação de junho vai vos ajudar a vos reconciliar com a vida moral cristã, o agir cristão ligado a uma vida espiritual autêntica, e de trabalhar essas duas dimensões, essa coerência. Assim, o Sermão da Montanha, continua Pinquers, irá substituir o Decálogo e tornar-se texto específico da lei nova
evangélica da moral cristã estabelecida numa suma teológica que está bem de acordo com a doutrina da justiça plenária estabelecida no próprio sermão. Voilà, isso é muito importante. Então vamos ver agora na página 315, antes de concluir, os dons divinos que temos de usar para nos apoiar, o socorro do Espírito Santo, que vem ajudar nossa fraqueza. Em primeiro lugar, as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Usa, age com as virtudes teologais, e não do modo natural. Tua vida natural que reage com tua sensibilidade. Ah oui, é isso. Cada pessoa, os pagãos fazem a mesma coisa. Não, vive, age, reage com as virtudes teologais. Fé, amor, esperança. E com os dons do Espírito Santo, que sustenta a vida contemplativa, que corresponde ao dom de ciência ligado à fé. A fé recebe o dom da ciência. Senhor, minha pequena inteligência é bem limitada. Envia-me o dom de ciência. Quando você não sabe o que você vai dizer a uma pessoa que você deve encontrar, né? Clama, chama o dom de ciência, que vai ser um apoio na tua inteligência. O dom da inteligência, que nos permite de penetrar as profundezas de Deus, é ligado à esperança. Senhor, minha esperança é muito reduzida. Vem alargar minha esperança com o dom de ciência. A esperança precisa de ser inteligível, né? Inspirada. Né? O dom da sabedoria, ligado à caridade. Sabedoria não é um pequeno dom, né? É um dom enorme. Um sábio, uma pessoa sábia, é uma pessoa muito equilibrada, muito sensata, muito inteligente, podemos dizer. O dom de sabedoria é ligado à caridade. Se você pratica o amor, a caridade cristã, você vai se tornar uma pessoa sábia. E depois, as virtudes morais de temperança, força, justiça e prudência, que correspondem aos dons do Espírito de temor de Deus, força, piedade, conselho. O dom de temor ilumina a virtude de temperança. Dom de temor de Deus. Porque a temperança, que é o controle de si, será fortalecida com quem? O temor de Deus. Eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou fazer minha tendência, porque Deus, eu não quero provocar tristeza, se podemos dizer, pena a Deus, temor de Deus, e por temor de Deus, eu não vou fazer minhas tendências naturais. Né? O dom da força vai iluminar a virtude do mesmo nome. Força se alimenta pela força, que não é uma força do cavalo, que não é a força humana, mas que é a força divina. Dom da piedade ilumina a virtude de justiça. Dom de piedade. A minha justiça, o sentido da justiça, será iluminada pelo dom da vida espiritual, piedade, oração. E não justiça humana só. O dom de conselho ilumina a virtude de prudência. Conselha, prudência. O prudente, a pessoa prudente é uma pessoa que vai buscar conselho dos outros. Ok? Então você depois tem um resumo no final, página 316 e 317, né? As 7 bem-aventuranças, felizes os pobres em espírito, o reino dos céus e deles, o dom do Espírito Santo, o temor de Deus. E o pedido do Pai Nosso, santificado seja vosso nome. Qual é a virtude? A temperança.
Então, veja bem, dentro das 7 bem-aventuranças, dentro dos 7 dons do Espírito Santo, o que você precisa de trabalhar. Segunda bem-aventurança, feliz os maus. A quinta, feliz os misericordiosos. A sexta, por exemplo, os puros de coração. Eles verão Deus. Os puros de coração têm a ver com a visão de Deus. E o dom do Espírito Santo, a inteligência. Talvez você não é puro de coração porque você é inteligência bem reduzida. Então, Senhor, dai-me inteligência para compreender como eu devo crescer na pureza do coração. E o pedido do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. E a virtude, a esperança. Não foi possível até hoje, mas amanhã eu acho que graças ao dom do Espírito Santo será possível. Eu não vou capitular, não vou me desanimar. Então, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo vem, os dons do Espírito Santo vêm ajudar, vêm ao socorro de nossas fraquezas. Se podemos fazer uma demonstração em um resumo, é isso. Então, não temos desculpa para nos desanimar com nossas fraquezas, nossas misérias. Os dons, você está morrendo ao lado da fonte, ao lado do remédio. Então, recebe como os remédios os dons espirituais, os dons de Deus que são dados na medida que nossa fé vai acreditar, receber, acolher. Na medida que nosso amor vai querer aplicar, vai querer também operar esses dons pela caridade. E na medida também que nossa visão de esperança não é reduzida e pequena, fechada. Então, que nosso Senhor venha ajudar nossa fraqueza com toda a unção e a plenitude de seus dons, né, por cada um de nós e por toda a nossa comunidade e por toda a Igreja. Amém.